Igreja no Mundo. Programa de rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Foi um Natal muito assustador para nós aqui no platô. Este conjunto específico de ataques foi bem coordenado com armamento pesado. Igreja no Mundo. Este homem que acabamos de escutar é o governador do estado de Plateau, na Nigéria. Caleb Mutfwang está a falar dos ataques a quase 30 aldeias entre os dias 23 e 26 de dezembro. Ataques que causaram, como já dissemos aqui nos últimos programas, quase 200 de mortos e cerca de 300 feridos. Tudo aconteceu em aldeias cristãs, tudo aconteceu durante as festividades do Natal. Foi um ataque brutal e bem coordenado, como o governador explicou, contra uma comunidade religiosa bem específica, contra os cristãos. Hoje vamos voltar a falar da Nigéria, pois não é possível deixar passar em claro este verdadeiro massacre, mas também porque, segundo uma investigação, de uma organização evangélica, a Open Doors, dos quase 5.000 cristãos assassinados no ano passado, 80% ocorreram em África e destes, 90% foram precisamente na Nigéria. Um tema para debater aqui em estúdio com a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que nos escutam neste momento. E começamos o programa com a notícia do rapto de 6 religiosas no Haiti. Um rapto que aconteceu, Catarina, na sexta-feira, dia 19. É isso mesmo, Paulo. Portanto, 6 irmãs da Congregação das Religiosas de Santa Ana foram raptadas então na sexta-feira, dia 19 de janeiro, em pleno dia, em Port-au-Prince, a capital do Haiti, quando se deslocavam num pequeno autocarro para a universidade local. O veículo foi então atacado por homens armados e todos os ocupantes foram sequestrados, incluindo o motorista. Obrigado, Catarina. Este vai ser um tema em destaque no próximo programa, porque este caso ilustra bem a situação dramática em que se encontra este país, o Haiti, um dos mais pobres e mais violentos do mundo. O rapto destas 6 religiosas foi referido pelo Papa no domingo, logo após a recitação do Ângelus. Recebi com mágoa a notícia do sequestro de um grupo de pessoas, incluindo 6 religiosas, no Haiti. Ao pedir a sua libertação, de coração, rezo pela concórdia social no país e convido todos a fazer cessar a violência que provoca tantos sofrimentos àquela querida população. Igreja no Mundo. Foi o Papa a lembrar o sofrimento da população do Haiti a propósito de mais um rapto, desta vez de 6 religiosas. Um rapto que aconteceu à luz do dia na capital do país, Port-au-Prince. Na próxima semana, já o dissemos, vamos falar em detalhe deste caso e da violência contra a Igreja no Haiti. E continuando a falar em violência contra a Igreja, vamos agora até à Nicarágua, pois as autoridades libertaram no dia 14 de janeiro os bispos Dom Rolando Alvarez e Dom Isidoro del Carmen Mora e ainda 2 seminaristas e 15 sacerdotes. Nós na semana passada falámos aqui já desta notícia e hoje voltamos ao tema pela sua importância. A Nicarágua é dos países onde os católicos mais são perseguidos na atualidade, mas também porque, Catarina, a Fundação AIS acompanha com preocupação tudo o que se passa neste país. É verdade, Paulo, de facto com muita preocupação mesmo. Aliás, mal se soube da libertação destes 2 bispos e destes 17 padres e seminaristas, a Regina Lins, que é a nossa Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, saudou de imediato o gesto dado pelo regime de Manágua, mas expressou também a sua preocupação pela falta de liberdade religiosa neste país do continente americano. E entre todos os que foram libertados, sobressai, claro, o caso de Dom Rolando Alvarez, que é bispo de Matagalpa e também administrador apostólico de Esteli. Ele era talvez o preso mais conhecido da Nicarágua. Sim, é isso, Paulo. Portanto, Dom Rolando tinha sido condenado a 26 anos de prisão e estava
encarcerado desde fevereiro de 2023, depois de ter passado cerca de meio ano em prisão domiciliária. Dom Rolando era o caso mais conhecido de uma longa lista de clérigos presos ou expulsos do país. Daí as palavras de preocupação da Presidente Internacional da AIS, que a Catarina referiu há pouco. Precisamente, Paulo, e portanto a nossa Presidente sublinhou esse aspecto. Portanto, estamos perante um país onde a Igreja Católica tem sido sistematicamente perseguida ao longo dos últimos anos. Portanto, e a libertação destes 2 bispos e dos 17 padres e seminaristas não permite, no entanto, esquecer que há ou houve inúmeros clérigos que passaram também pelas prisões do regime, que houve já várias congregações que foram proibidas de exercer a sua missão na Nicarágua e que tem havido uma pressão enorme sobre tudo o que a Igreja faz neste país. E tudo isso pode traduzir-se numa palavra: perseguição. Sem dúvida, Paulo. Portanto, perseguição religiosa que se alimenta também do medo e da incerteza junto às comunidades cristãs. E qual é que é a justificação para a libertação agora deste grupo de bispos, padres e seminaristas? Há alguma informação sobre aquilo que aconteceu? Não, Paulo, até agora nada transpareceu sobre o que terá acontecido, mas podemos dizer, com um alto grau de segurança, que nada disto teria sido possível sem uma enorme pressão internacional por parte de organizações como a Fundação AIS, mas também de diversas nações que de facto têm exigido a libertação de todos os membros da Igreja presos na Nicarágua. É o caso de Washington, da União Europeia, mas também do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e, claro, da Santa Sé. Uma enorme pressão diplomática, pois a Nicarágua tem repetidamente, e isto ao longo dos últimos anos, atropelado tudo o que diz respeito aos direitos humanos e, muito particularmente, tudo o que diz respeito à atividade da Igreja Católica neste país. Sim, Paulo, portanto, o exílio forçado desta última vaga de sacerdotes e de bispos que estamos a falar vem juntar-se a uma lista já enorme de clérigos que tiveram de deixar o país desde que o regime começou a aumentar a sua opressão contra a Igreja e que inclui já, tal como a Fundação AIS tem denunciado, a expulsão do Núncio Apostólico em março de 2022, ou, por exemplo, também da expulsão das Missionárias da Caridade, portanto, a congregação fundada pela Santa Madre Teresa de Calcutá, em junho também de 2022. Aliás, na declaração da Regina Lynch, logo após a libertação de Dom Rolando Alvarez e dos outros detidos, a Presidente da Fundação AIS afirmou até que algumas dioceses já têm dificuldade em funcionar em consequência da saída, da expulsão de padres, de irmãs e até de bispos. Sim, essa é de facto uma das consequências práticas desta perseguição do regime da Nicarágua à Igreja Católica. Portanto, a Regina lembrou que em pelo menos 4 dioceses os respectivos bispos estão no exílio, pois foram expulsos do país, e isto, Paulo, diz muito da dimensão da perseguição à comunidade católica neste país. Podemos dizer, isto em síntese, que ao longo destes últimos anos houve centenas de ataques contra a Igreja na Nicarágua. Sim, centenas de ataques, sem dúvida. Portanto, no mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi publicado no ano passado pela Fundação AIS, são recordados alguns dos episódios de repressão da Igreja neste país, desde a expulsão de padres e de religiosas, de que já falámos agora há pouco aqui no nosso programa, mas também o encerramento das estações de rádio, de televisões católicas e até a proibição de celebrações religiosas em espaços públicos, nomeadamente as procissões, como aconteceu, por exemplo, no ano passado, durante a Quaresma. E é possível quantificar esses ataques? Estamos a falar em quantos, exatamente? Bom, Paulo, segundo o relatório Nicarágua, uma igreja perseguida, da responsabilidade da advogada e da investigadora Marta Patrícia Molina, que foi publicada em novembro de 2022, houve, entre abril de 2018 e outubro de 2022, pelo menos 396 ataques contra a Igreja Católica. Entretanto, já passou mais de um ano, claro, portanto estaremos, pois, a falar, provavelmente, em mais casos ainda. Estamos a falar da Nicarágua a propósito da libertação, domingo, dia 14, de 2 bispos, Dom Rolando Alvarez e Dom Isidoro del Carmen Mora, e ainda de 17 padres e seminaristas. Como os nossos colegas do Rome Report se vão recordar já de seguida, ainda no início deste mês de janeiro, o Papa Francisco já dizia estar muito preocupado com tudo o que está a passar neste país. 2 bispos que foram presos pelo regime nicaragüense de Ortega, Rolando Alvarez e Isidoro del Carmen, estão agora em Roma juntamente com outros 15 sacerdotes e 2 seminaristas. Todos chegaram à Cidade Eterna no dia 14 de janeiro. Dom Rolando Alvarez estava preso desde fevereiro e Dom Isidoro del Carmen desde dezembro de 2023. O último apelo público que o Papa Francisco fez pela paz na Nicarágua foi durante o Ângelus a 1 de janeiro. Acompanho com profunda preocupação o que está a acontecer na Nicarágua, onde bispos e sacerdotes foram privados da liberdade.
Exprimo-lhes às suas famílias e a toda a Igreja do país a minha proximidade na oração. Convido também todos vós aqui presentes e todo o povo de Deus à oração insistente, enquanto desejo que procuremos sempre o caminho do diálogo para superar as dificuldades. Este grupo de nicaragüenses junta-se a outros 12 sacerdotes do país que chegaram a Roma em outubro. As relações entre o regime nicaragüense de Ortega e a Igreja deterioraram-se nos últimos anos. Além de prender padres e bispos, o governo expropriou uma universidade católica e expulsou o núncio do Vaticano. Igreja no mundo. No início do programa escutámos o governador do estado de Plateau, na Nigéria, a dizer que os ataques a quase 30 aldeias entre os dias 23 e 26 de dezembro foram bem coordenados. Foram ataques claramente contra uma comunidade religiosa, os cristãos. Eu recordo que, em consequência destes ataques, houve quase 200 de mortos e cerca de 300 feridos. Tudo aconteceu durante as festividades do Natal. E vamos voltar agora a falar da Nigéria e destes ataques, porque não é possível deixar passar em claro tudo o que aconteceu. É preciso sublinhar, Catarina, a dimensão da perseguição religiosa neste país de África. Sem dúvida, Paulo. Portanto, a Nigéria tem vindo a revelar-se um país extremamente perigoso para os cristãos e nós temos o dever não só de denunciar ao mundo, mas também de procurar ajudar as comunidades que são mais atingidas pela violência e que são mais perseguidas. Curiosamente, na semana passada, a Open Doors, que é uma organização cristã que também investiga matérias ligadas à liberdade religiosa, publicou um relatório onde se refere que em 2023 foram assassinados quase 5.000 cristãos no mundo, 4.998 para sermos mais exatos, e destes 80% foram em África, e destes 80%, 90% ocorreram na Nigéria. Acho que não é preciso dizer muito mais. Pois não, Paulo. De facto, a frieza destes números revelados agora pela Open Doors, que vem, aliás, na linha também dos dados já divulgados pela Fundação AIS, diz tudo, de facto. Portanto, estamos perante um caso extremamente grave de perseguição aos cristãos e o ataque nestas 26 aldeias do estado de Plateau durante as festividades de Natal mostra que este é, de facto, um problema muito atual. Sim, podemos dizer que isto está a acontecer agora. O ataque às 26 aldeias foi da responsabilidade de pastores nómadas Fulani, mas há outros grupos, outras organizações que ameaçam também os cristãos na Nigéria. Já o dissemos aqui também na semana passada, mas é sempre bom, Catarina, voltar a este tema. A ameaça aos cristãos na Nigéria é da responsabilidade de quem? Bom, Paulo, dos pastores nómadas Fulani, que estão cada vez mais radicalizados, como se viu neste ataque às aldeias cristãs, mas também de grupos terroristas como o Boko Haram ou o Estado Islâmico da África Ocidental. Além disso, há ainda a considerar o sequestro de membros da Igreja, muitas vezes padres, catequistas e seminaristas, como um outro fenómeno que tem vindo a ganhar uma dimensão preocupante nos últimos tempos. Uma dimensão preocupante, mas que não se compara com a brutalidade do que aconteceu em 26 aldeias cristãs no estado de Plateau entre os dias 23 e 26 de dezembro. Quase 200 mortos, cerca de 300 feridos. O governador do estado de Plateau, entrevistado pelos nossos colegas do Rome Reports, não teve dúvidas em dizer que foi tudo muito assustador. Foi um Natal muito assustador para nós aqui no Plateau. Este conjunto específico de ataques foi bem coordenado com armamento pesado. Embora nenhum grupo tenha assumido oficialmente a responsabilidade pelos ataques, a culpa não oficial foi atribuída aos pastores da tribo Fulani, maioritariamente muçulmana. Desde 2011, a tribo tem entrado em conflito com agricultores, predominantemente cristãos, e os seus ataques intensificaram-se no meio da seca, numa tentativa de confiscar terras e recursos escassos. Mas a Nigéria também assistiu a uma grande quantidade de crimes cometidos por grupos extremistas islâmicos como o Boko Haram, incluindo o tiroteio em massa e o ataque à bomba contra uma igreja católica no ano passado. Mais de 50.000 cristãos foram assassinados pelas mãos deste grupo desde 2009, conforme relatado pela Inter-Society. A violência contínua no país mais populoso da África atraiu a atenção do Papa Francisco. Infelizmente, a celebração do Natal na Nigéria foi marcada por graves violências no estado de Plateau, com muitas vítimas. Rezo por eles e pelas suas famílias. Que Deus livre a Nigéria destes horrores.
O apelo mais recente do Papa Francisco pela paz na Nigéria foi nesta véspera de Ano Novo, mas ele também falou publicamente sobre a perseguição ao povo nigeriano várias vezes nos últimos anos. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Escutamos mesmo agora o Papa Francisco a pedir as nossas orações pelos cristãos da Nigéria, pelas populações vítimas destas atrocidades. A Nigéria está no centro da perseguição religiosa em África e é, por tudo o que está a acontecer, um país fundamental para o trabalho, para a missão solidária da Fundação AIS. E é sempre bom lembrar aos nossos ouvintes, Catarina, aquilo que a AIS está a fazer de ajuda a esta igreja na Nigéria. Claro que sim, Paulo, e é bom falarmos disto, não só para explicarmos o que fazemos, como também para agradecer, não é? A todos os que nos ajudam a secar as lágrimas de tantos homens, mulheres e crianças que são vítimas de tanta maldade, de tanta violência. Para não ser muito fastidiosa, Paulo, gostaria de dizer que, por exemplo, no ano passado, a Fundação AIS financiou aproximadamente 145 projetos na Nigéria, projetos que ascendem a mais de 2 milhões de euros. A construção e a reconstrução de novas igrejas, capelas e centros paroquiais é uma das prioridades dessa ajuda da Fundação AIS, mas não só. Sim, Paulo, estamos presentes em inúmeros setores da vida da Igreja e, como o Paulo referiu, a construção e a reconstrução de igrejas, seminários e capelas tem, de facto, um relevo muito grande, mas não podemos esquecer que há também outras prioridades, claro. Por exemplo, são inúmeros os sacerdotes que vivem ou que sobrevivem apenas graças à nossa ajuda através dos estipêndios de missa, ou seja, através das missas que os nossos benfeitores e amigos mandam celebrar. E isto é também muito importante. E depois há ainda a formação de seminaristas, de noviças. Sim, Paulo, e a formação do clero é de facto muito importante para nós. A ajuda da Fundação AIS é muito ampla e inclui também a formação de seminaristas, de noviças, como disse, mas também, por exemplo, de leigos, por exemplo, de catequistas. Além disso, Paulo, a AIS apoia a Igreja na ajuda que é dada ao nível psicológico junto às populações que são vítimas da violência terrorista. Portanto, este é um aspecto fundamental porque há cada vez mais ataques e há, de facto, em consequência disso, cada vez também mais pessoas que precisam de ser ajudadas a nível psicológico. Um outro aspecto também muito relevante prende-se com os meios de transporte. Sim, sem dúvida, Paulo. Portanto, a grande maioria dos veículos, sejam carros ou motorizadas ou até bicicletas usadas na Nigéria pelos padres, pelas irmãs, pelos catequistas, são fornecidos pela Fundação AIS. E isso é assim na Nigéria, mas é também assim praticamente em todos os países de África. Estamos a falar então da Nigéria, ainda a propósito do ataque por militantes Fulani a 26 aldeias no estado de Plateau, no centro do país. Um ataque brutal durante as festividades do Natal e que provocou cerca de 200 mortos e 300 feridos. Os sobreviventes ficaram sem nada. As suas casas foram queimadas, as aldeias destruídas, as igrejas também queimadas, assim como centros de saúde, assim como praticamente tudo o que havia por lá. E agora, Catarina, o que é que acontece com estas pessoas? Bom, Paulo, agora, e como normalmente acontece nestes casos, os que sobrevivem são conduzidos para campos de deslocados. E importa dizer aqui também, pois esta é outra das consequências destes ataques dos pastores Fulani ou dos grupos terroristas. Portanto, há dezenas de campos deslocados na Nigéria e só na diocese de Makurdi, Paulo, há 7 campos. São 7 campos onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. 7 campos de deslocados, 2 milhões de pessoas e tudo isto apenas numa diocese. Estes números, estes factos mostram, sem contemplações, a dimensão deste problema, desta tragédia. A Igreja está presente junto a estas vítimas da violência na Nigéria. Muitos destes deslocados, importa sublinhar isso, são cristãos. E num destes campos da diocese de Makurdi, que a Catarina referiu mesmo agora, está o padre Remígios Inula. Ainda hoje, ao fim de muito tempo a lidar todos os dias com estas pessoas que perderam tudo aquilo que tinham, o padre Remígios diz que nunca imaginou que iria alguma vez ver tanto sofrimento humano. Não imaginava que iria ver o sofrimento humano desta maneira. Aldeias queimadas, pessoas a serem mortas nas suas casas. Algumas não conseguiram enterrar os seus mortos porque foram alvejados no mato como se fossem animais selvagens. A matança continua. Só na diocese de Makurdi há 2 milhões de pessoas em mais de 7 campos de deslocados internos que tiveram de abandonar as suas casas. Nos campos falta-lhes o essencial para viver.
Consegue imaginar que pessoas que eram autossuficientes tenham agora de mendigar para comer, para se alimentar? Aqueles que têm esteiras para dormir são menos de 500 mil. Portanto, estamos a falar de 1 milhão e pouco de pessoas que não têm onde dormir e dormem diretamente no chão. É esta condição que seres humanos foram reduzidos há muitos anos. Não estamos a falar de 1 ano, estamos a falar de anos. Portanto, eles vivem num círculo de desespero. O que procuramos fazer como diocese, como igreja, é dar-lhes esperança. As pessoas sem esperança não conseguem existir durante muito tempo. Os deslocados internos têm muitas necessidades. Mas pedimos que, se for possível, nos ajude, seja de que forma for. Estamos a implorar e a solicitar a vossa ajuda. Gostaria de agradecer a ajuda à Igreja que Sofre, Fundação AIS, tudo o que têm feito por nós na Diocese Católica de Makurdi. Na Nigéria, o cristianismo é perseguido. Contamos convosco para continuarem a rezar por nós. Muito obrigado. 2 milhões de cristãos fugiram da violência e da perseguição e vivem em campos miseráveis na Nigéria. Com a Fundação AIS ajuda a Igreja local a cuidar deles com ajuda material e pastoral. SOS Cristãos da Nigéria, com seu donativo, dê-lhes esperança na perseguição. Igreja no mundo. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no mundo. A Fundação AIS recebe todos os dias cartas das mais variadas latitudes dos países mais distantes. Cartas de benfeitores, de padres, de bispos, de religiosas, de seminaristas. E uma das muitas cartas que recebemos recentemente vem do Chad. É de Thomas. Thomas tem 30 anos e foi ordenado sacerdote há 2 anos neste país de África, onde a propagação do Islão radical é uma ameaça crescente. Vamos falar do Chad, mas antes disso, Catarina, vamos conversar um pouco sobre esta carta que nos chegou da Diocese de Sardes. Para já, uma nota para dizer que há muitos Thomas nesta diocese, porque o seminário onde ele estudou tem neste momento pelo menos cerca de meia centena de seminaristas. É verdade, Paulo, são quase meia centena de seminaristas e todos eles, tal como o Thomas, são a certeza de que a Igreja continua a despertar vocações, apesar deste ambiente de ameaça e de hostilidade nesta região de África. Mas quem é então este jovem sacerdote? Como é que foi o seu processo de vocação? Bom, aquilo que ele nos contou na carta é que nem sequer era batizado quando descobriu o chamamento de Deus. Portanto, uns amigos que frequentavam a paróquia local foram-no inquietando até que um dia ele falou com um padre e essa conversa foi apenas a primeira parte de um longo processo que o levaria então até ao seminário e mais tarde até ao sacerdócio. E em casa dele, como é que foi recebida a ideia de ir para o seminário? Bom, Paulo, o Thomas hesitou antes de lhes abrir o coração, de lhes dizer o que se passava. Portanto, tinha algum receio, sobretudo porque o pai nem sequer era cristão. Mas era um medo sem sentido. A verdade é que quando finalmente teve coragem para contar o que pretendia fazer, os pais ficaram muito contentes e apoiaram-no, claro. E o resto da família? Foi fácil aceitar a ideia de que Thomas iria para o seminário, iria seguir a vida religiosa? Bom, Paulo, aquilo que ele nos contou é que os restantes familiares estavam divididos em relação a isso. Portanto, uns a favor, outros contra, porque achavam que ele, como é tradição naquela região de África, devia se casar e ter filhos. Mas nada disto alterou o rumo da sua decisão. Portanto, o Thomas tornou-se diácono a 5 de junho de 2021 e a 4 de junho de 2022 foi então ordenado sacerdote. Portanto, há quase 2 anos. Mas contamos esta história de Thomas porque ela é significativa num país como o Chad, que é governado por uma junta militar e onde a ameaça dos grupos radicais islâmicos é cada vez mais intensa. Que país é este, Catarina? Bom, Paulo, o Chad é um dos países menos desenvolvidos do mundo, com fronteiras com o Sudão, a República Centro-Africana, o Níger, a Líbia, Camarões e Nigéria. Tem sido de facto, e isso percebe-se por este enquadramento geográfico, um campo aberto para grupos extremistas que são uma ameaça real às comunidades cristãs.
o mais recente relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. O que é que diz este relatório sobre o Chad? Bom, o nosso relatório é taxativo na análise que faz este país, Paulo. Portanto, o Chad está a atravessar um período de grande turbulência. Os conflitos internos relacionados com a posse da terra, bem como a violência intercomunitária entre agricultores e pastores e grupos árabes, foram agravados pela presença de militantes jihadistas estrangeiros, como o Boko Haram ou o Estado Islâmico da África Ocidental. Portanto, ambos estes grupos terroristas mataram já centenas de pessoas e obrigaram milhares a fugir e a abandonar as suas casas e as suas aldeias, claro. No entanto, apesar de tudo isto, há sinais de otimismo. A Diocese de Sardes, onde Thomas fez a sua formação, situada no sul do país, por exemplo, tem cerca de 200 mil católicos. É verdade, Paulo, e esse é de facto um dado muito significativo. Portanto, esses 200 mil católicos, atenção que o número de cristãos é superior, claro, portanto, estes 200 mil católicos são como que um pulmão da Igreja numa região com cerca de 1.600.000 habitantes. Sinal do tal pulmão da Igreja é mesmo a vitalidade do seminário local. Claro que sim, Paulo, e esse será mesmo o sinal mais relevante disso. Portanto, atualmente, como dissemos há pouco, o seminário tem cerca de meia centena de jovens, são exatamente 47 jovens, e para nós é uma grande alegria, mas também uma enorme responsabilidade poder ajudar esta diocese na formação destes futuros sacerdotes. Futuros sacerdotes que, como Thomas, de que estivemos aqui a falar, são a certeza de que a Igreja continua a despertar vocações, apesar deste ambiente de hostilidade e mesmo de violência que se faz sentir nesta região de África. Estamos a falar do Chad e vamos agora ao encontro do bispo de Doba. Esta é uma diocese jovem, tem menos de 100 anos e onde se percebe que é graças à solidariedade dos benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que sofre que tudo se vai fazendo por lá. Desde a formação dos seminaristas, à sobrevivência no dia-a-dia dos padres e até ao automóvel da diocese. Tudo por ali tem a marca da Fundação AIS. Sou o Monsenhor Martin Wange e há 2 anos e meio que sou bispo de Doba, no Chad. No ano passado quis visitar a ACN porque a Fundação nos apoia no nosso trabalho pastoral. Não aconteceu. Mas este ano consegui vir conhecer as pessoas que aqui trabalham e também agradecer a esta instituição que, através da generosidade dos seus numerosos benfeitores, nos ajuda a desenvolver o nosso trabalho. Na Diocese de Doba recebemos muito apoio, sobretudo para a formação dos seminaristas e dos sacerdotes. Ainda não temos meios para prever e cobrir todas as necessidades do nosso clero. Por isso, toda a ajuda que recebemos dos nossos benfeitores é importante para nós. Os estipêndios de missa também nos ajudam muito. Graças aos estipêndios de missa, podemos comprar um automóvel para várias paróquias. E é uma grande vitória para nós, porque há paróquias no interior e para lá chegar temos de percorrer cerca de 80 quilómetros. I nostri benefitori e credo che è una opera. Quero agradecer a esta Fundação e assegurar-vos as nossas orações. Rezamos pelos nossos benfeitores. Creio que a ACN é uma graça do Espírito Santo para ajudar a nossa Igreja, especialmente a Igreja Jovem. A nossa Diocese ainda não tem 100 anos. Quero dar a minha bênção a todos os que nos ajudam. Abençoo-vos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Também quero agradecer aos colaboradores e funcionários da ACN pelo serviço e empenho que põem em ajudar-nos no nosso trabalho e na compreensão das nossas necessidades. Obrigado. Igreja no Mundo. No final de novembro demos a notícia de que um padre alemão, o padre Joaquim Lor, tinha sido libertado após 371 dias de cativeiro. Ele foi raptado no Mali, em Bamako, a capital do país, por um grupo de jihadistas. 5 meses antes, ele tinha estado na Suíça, numa visita organizada pela Fundação AIS. Aí celebrou uma missa e falou da sua experiência de missionário em terras africanas marcadas pelo sobressalto do terrorismo. Desde há 2 semanas que estamos
a recuperar esse poderoso testemunho. A comunidade da Igreja de São Martinho, em Oberndorf, recebe um ilustre convidado do Mali que visitou a Suíça a convite da organização católica Fundação à Igreja que Sofre, o padre Hans Joachim Lore. O padre Joaquim junta-se a nós, entre amigos, e desafia-nos durante a celebração da Eucaristia, na qual nos coloca a questão: quem dizeis vós que eu sou? Uma questão em que, literalmente, tudo está em jogo, porque o final do Evangelho do dia diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, será salvo. 2/3 do país, especialmente o norte e o centro, estão sob o controle dos islamitas. O padre Lore descreve o seu modo de atuar com os terroristas. As aldeias têm de assinar um acordo de subjugação, o que significa que eles chegam com 10, 20, 30 motas, fecham as escolas todas, não há cânticos, não há música, os cristãos deixam de poder ir à igreja, não há tocar de sinos, não há álcool e todas as mulheres têm de andar de véu. Todas elas. Terror. É um perigo constante quando nos deslocamos pelo país. Uma grande incerteza. Nunca sabemos quando nos vão atingir. Especialmente como pessoa branca, como europeu, como padre, sou um grande alvo. Isso é claro. Também nos disseram que os jihadistas e o exército do Mali estão a vigiar a nossa casa. Voltando ao Evangelho, a questão de saber quem sou eu é crucial para nós, porque dá sentido à nossa vida. Então, veremos que não importa se vivemos muito ou pouco, se fazemos isto ou aquilo, mas que o que fazemos tem significado para um mundo melhor amanhã. Igreja no Mundo. E desta viagem ao Mali, através das palavras do padre Joaquim Lore, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Igreja no Mundo. Como já vai sendo tradição há várias décadas, o Bispo de Macau voltou a subir à Ermida da Penha, o local mais alto da ilha de Macau, para ali na capela dedicada a Nossa Senhora da Penha abençoar com o Santíssimo Sacramento toda a região administrativa especial de Macau, agora Raiam, e toda a sua população. Com esta tradição, o Bispo de Macau voltou a juntar-se aos fiéis e também aos não fiéis católicos do território, mas sem distinção, a todos quis abençoar, desejando-lhes um próspero 2024. Recorde-se que a Igreja Católica em Macau é minoritária, sendo a maioria da população taoísta ou confucionista. No entanto, há muitas famílias onde os pais, professando uma religião, não deixam que os filhos tenham outras religiões, se assim o entenderem. Há muitas escolas católicas em Macau, a maior parte delas diocesanas, sobre a égide, lá está, do Bispo de Macau. Com isto, o Bispo de Macau volta a estar junto da população e assim irá continuar nos próximos 365 dias, não deixando também ele, embora católico, de assinalar o Ano Novo Chinês, que também se avizinha e que é uma festa muito querida, também ela, pelos laicos católicos. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Quase 200 de cristãos foram sumariamente mortos por militantes Fulani que atacaram 26 aldeias no estado de Plateau, no centro da Nigéria, entre os dias 23 e 26 de dezembro. Casas e colheitas foram destruídas, igrejas e postos de saúde incendiados. Aos poucos, vão-se conhecendo os pormenores deste verdadeiro massacre de Natal. Massacre de Natal é precisamente a história que vamos escutar já de seguida com a Pilar Rocha. História da semana. Igreja no Mundo.
O padre Andrew Dewan é o responsável da comunicação da diocese de Panchkin, situada no estado de Plateau, na região centro da Nigéria, e tinha celebrado a missa de Natal em Tudun Mazat poucas horas antes de homens armados terem irrompido pelas ruas aos tiros, matando indiscriminadamente quem por ali se encontrasse. Foi tudo muito rápido. Os habitantes da aldeia, conta-nos o sacerdote, nem tiveram tempo para dar o alarme. As pessoas foram sumariamente baleadas e mortas. As casas e o milho que tinha sido colhido foram incendiados. As igrejas e as clínicas também foram incendiadas, descreve o padre Andrew à Fundação AIS. Foi assim em Tudun Mazat e foi assim em mais de 2 dezenas de aldeias. Entre os dias 23 e 26 de dezembro, estas comunidades foram surpreendidas quando se preparavam para a celebração do Natal. Cerca de 20 outras comunidades foram atacadas nessa noite. A primeira aldeia a ser varrida pelos fulanis foi Mushu. Ainda era de noite. Pelo menos 18 pessoas foram aí assassinadas e várias ficaram feridas. Para o padre Andrew, que vive nesta região, não há dúvidas sobre a identidade dos atacantes nem sobre o alvo da violência. Foram ataques bem coordenados e deliberados, visando especificamente comunidades cristãs. O depoimento deste sacerdote é muito relevante. Ele vive na região, conhece estas aldeias e já falou com algumas das pessoas que sobreviveram aos ataques. Todos foram categóricos em afirmar que se trata claramente de milícias Fulani ou de mercenários, como alguns relatos também alegaram. A certeza das palavras do padre Andrew radica no facto dos atacantes terem escolhido os alvos quase casa a casa, pessoa a pessoa. Os pastores muçulmanos Fulani são originários da região do Sahel, que em tempos foi habitável e tinha pastagens para os criadores de gado, mas que agora é praticamente um deserto, o que os levou a deslocarem-se cada vez mais para sul, para pastagens mais verdes. A Nigéria é um país prioritário para a Fundação AIS. Além dos terríveis conflitos causados pelos pastores nómadas Fulani, os cristãos são vítimas também, especialmente no norte do país, de ataques por parte dos terroristas do Boko Haram e do grupo do Estado Islâmico da África Ocidental. Além da ajuda que é dada às comunidades cristãs, é importante também para a Fundação Pontifícia a sensibilização da opinião pública para esta situação, que praticamente tem sido ignorada pela comunicação social. O ataque às 26 aldeias cristãs no estado de Plateau é também um exemplo do silêncio quase criminoso que se está a verificar. Houve quase 200 mortos e cerca de 300 feridos. Casas e colheitas foram destruídas e igrejas e centros de saúde incendiados. No entanto, nas rádios, nas televisões e nos jornais não houve uma linha sequer para isto. Não se gastou um segundo a denunciar o que aconteceu. 200 cristãos mortos na Nigéria e não é notícia. É por isso também que existe a Fundação AIS. Igreja no Mundo. Depois da história da semana, tempo para um breve intervalo. Rui Veloso é um dos nomes maiores da música popular portuguesa. Há canções dele que são de facto extraordinárias. O Primeiro Beijo, uma balada que tem letra de Carlos T, é disso um bom exemplo. Até já. Chama-se Primeiro Beijo. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. Tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada.
separa. HDT. Quem escreve assim não é gago. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Depois deste primeiro beijo de Rui Veloso, chegamos à reta final de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua rádio. No fim da semana passada houve uma sessão em Coimbra de apresentação do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Foi no seminário da Diocese e contou com a presença de Dom Virgílio Antunes e também do arcebispo de Lahore, no Paquistão, Dom Sebastian Shaw. Nós temos uma entrevista com o bispo de Coimbra que vamos exibir aqui no próximo programa, mas importa, Catarina, fazer para já como que um primeiro balanço desta iniciativa. Correu bem? Correu bem, Paulo, mesmo muito bem. Foi mais uma sessão para a divulgação do nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo e uma vez que tivemos connosco o Sr. Arcebispo de Lahore, foi também uma ocasião para falarmos dos problemas, dos inúmeros problemas que a comunidade cristã se debate neste país, o Paquistão, e também da urgência de ser apoiada, pois é uma comunidade muito pobre. Muito pobre e também muito minoritária. Sim, os cristãos são apenas cerca de 2% da população do país e o Dom Sebastian Shaw referiu por diversas vezes. Portanto, estamos a falar de uma comunidade pobre, muito pequena e vítima de grande violência. Uma violência que ganhou força, digamos assim, a partir dos anos 70 do século passado, quando o país passou a ser uma república islâmica e mais tarde também com a introdução da lei da blasfémia. Precisamente, Paulo. Portanto, a lei da blasfémia não estava prevista no início, quando o Paquistão foi fundado em 1947, portanto, no rescaldo da divisão do Império Britânico. Portanto, era então a República do Paquistão, um país, recordou-nos o Dom Sebastian, onde todas as religiões tinham o seu espaço. Mas isso, infelizmente, mudou e anos mais tarde, grupos radicais mudaram o nome do país para República Islâmica do Paquistão e começaram então os problemas. Problemas que passaram a atingir a comunidade cristã e muito particularmente também os membros da própria Igreja. Sim, Paulo, logo depois da mudança do nome para a República Islâmica do Paquistão, em 1972, as escolas foram retiradas à Igreja e os missionários passaram a ter muitas dificuldades, por exemplo, na renovação dos seus vistos. E os problemas com a lei da blasfémia passaram a ser também cada vez mais comuns, com muitos cristãos a serem presos ou até, como nos contou o arcebispo de Lahore, a serem por vezes queimados vivos. Uma realidade de facto dramática que faz perceber bem a importância da ajuda que a Igreja do Paquistão recebe de instituições como a Fundação AIS, ou seja, num país onde os cristãos são uma pequeníssima minoria, normalmente muito pobres, e onde há tanta violência, a Igreja, sem esta ajuda do exterior, teria uma enorme dificuldade em cumprir com a sua missão. Sem dúvida, Paulo, e o Dom Sebastian referiu não só a importância da ajuda que recebe da Fundação AIS, que agradeceu muito, claro, como contou um exemplo recente, ocorrido em agosto do ano passado, de um ataque em larga escala contra uma comunidade cristã em que 24 igrejas foram queimadas e mais de 100 casas de cristãos foram destruídas. Obrigado, Catarina. Nós temos o registro precisamente dessas palavras. Vamos escutar agora de Dom Sebastian Shaw, que na sua intervenção teve a ajuda da Catarina na tradução. Portanto, vamos ouvir Dom Sebastian e quase em simultâneo a Catarina a traduzir as suas palavras. So whenever we are in a difficulty, as I said that in Pakistan, nós, como eu disse há pouco, estamos a viver momentos difíceis, portanto somos um país com 96% muçulmanos e vivemos por vezes os cristãos são atacados, os cristãos são apenas 2%, como disse há pouco, e ainda em agosto passado de 2023 tivemos igrejas que foram atacadas, 24 igrejas que foram queimadas and more than 100 houses were e mais de 100? More than 100 houses. Mais de 100 casas que foram queimadas e que foram destruídas por grupos radicais. So I am thankful to ACN, to Church in Need. Portanto, agradeço à AIS não só o apoio financeiro, mas também o apoio através das orações e também através dos e-mails de apoio que nos enviam e que nos ajudam e que nos encorajam a continuarmos e apesar de sermos 2%, mas de continuarmos a ajudar ao desenvolvimento da sociedade paquistanesa. Igreja no Mundo.
Foi Dom Sebastian Shaw, arcebispo de Lahore, no Paquistão, e estamos mesmo na reta final do nosso tempo, do nosso programa. Vamos voltar ainda à entrevista com Regina Lynch, a presidente executiva internacional da Fundação AES, que começámos a exibir aqui há 2 semanas. Nesta entrevista ao nosso colega do Brasil, o Rodrigo Arantes, Regina recorda algumas das viagens que fez, mas também fala dos projetos e da missão da AES no mundo. E hoje ela vai responder a uma pergunta muito interessante. Por que razão é que as pessoas devem escolher a Fundação AES quando procuram fazer o bem? Uma pergunta que ajuda também, Catarina, a explicar um pouco a própria missão da Fundação AES. Sem dúvida, Paulo, e sem querer, claro, antecipar a resposta da Regina, a verdade é que a própria pergunta já inclui o sentido da resposta. Portanto, fazer o bem, ajudar os que mais sofrem, auxiliar os cristãos perseguidos, apoiar a evangelização, tudo isto faz parte do trabalho, da missão da Fundação AES. Portanto, é uma missão que, como nós dizemos aqui tantas vezes, Paulo, se pode traduzir apenas numa frase: ajudar a secar as lágrimas de Deus na terra. Excelente, sem dúvida. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro de Regina Lynch, a presidente executiva internacional da Fundação AES, numa entrevista a Rodrigo Arantes, o nosso colega do Secretariado Brasileiro da Ajuda à Igreja que Sofre, que lhe perguntou então porque é que as pessoas devem apoiar a Fundação AES se quiserem fazer o bem. Creio que a Fundação AES é uma organização única, porque, em primeiro lugar, ajudamos muito na área pastoral, na área da evangelização. Muitas outras organizações ajudam no desenvolvimento, o que também é muito necessário. É necessário construir poços e clínicas, mas também é necessário fortalecer a alma e espalhar a fé, dar esperança às pessoas através da fé. E isso é algo que a Fundação AES faz. Também nos focamos muito em ajudar os cristãos perseguidos. Penso que é muito especial na Fundação AES é o facto de estarmos unidos na oração. Pedimos aos nossos benfeitores que rezem pelos nossos parceiros de projeto e estes rezam pelos nossos benfeitores. Isto cria uma cadeia de oração e creio que em situações muito difíceis só a oração pode ajudar. É talvez isto que nos torna um pouco diferentes das outras organizações e acredito plenamente na providência, quando prometemos financiamento para os projetos e o dinheiro ainda não chegou. Na realidade, julgo que raramente passei por uma situação em que os fundos não chegassem. Portanto, a Fundação AES é isto. Igreja no Mundo. E com este testemunho da Regina Lynch, chegamos então ao fim do nosso tempo. Na próxima semana vamos continuar a escutar por aqui histórias, memórias, mas também projetos e ideias da Presidente Executiva Internacional da Fundação AES. Lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-aes.pt. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Eu agradeço a presença da Catarina, assim como a colaboração do José Mário, da Pilar Rocha, do José Simões, do Gonçalo Dias, do Ricardo Oliveira, do Sérgio Melo e do Félix Lungo, que muito agradeço. E em meu nome e em nome de todos os que ajudaram a produzir e a levar até si este programa, despeço-me com amizade até à próxima semana, se Deus quiser. Igreja no Mundo, programa da rádio da Fundação AES, ajuda a igreja que sofre, porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Olá, obrigado por estar connosco. Ajude a divulgar esta mensagem, subscreva e partilhe este podcast. Saiba mais sobre a nossa missão na internet. Junte-se a nós, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.